Como acabámos de ouvir no som que abre este episódio, há israelitas e palestinianos, neste som palestinianos de Gaza, que foram para as ruas celebrar o acordo anunciado por Donald Trump para o cessar-fogo em Gaza. À medida que, ou seja, à hora que estamos a gravar este podcast, o governo israelita ainda não ratificou esse acordo, mas é esperado que o faça em breve. Não há um cessar-fogo ainda oficialmente decretado, mas as pessoas em Gaza já estão a celebrar porque celebrariam sempre qualquer bocadinho de paz, e as informações que a imprensa internacional está a divulgar dizem que o Hamas aceitou libertar de uma só vez 20 reféns, ainda vivos, e Israel no total deve autorizar a libertação de cerca de 2.000 presos palestinianos, alguns com penas perpétuas. A expectativa é grande de ambas as partes, a esperança também, mas em Gaza e na Cisjordânia o otimismo é relativamente moderado porque a ocupação continua, não há um Estado palestiniano no horizonte. Este acordo também não fala assim com tanta fiabilidade desse Estado já prometido há muitas décadas aos palestinianos, e a violência dos colonos continua nas cidades palestinianas. Para este episódio extra que estamos a gravar na tarde de quinta-feira, convidámos a investigadora da Universidade de Coimbra, Joana Ricarte, a autora de um livro sobre o impacto dos processos de paz estagnados na identidade das pessoas envolvidas nesses conflitos, e que tem falado bastante com o Expresso, tem escrito também para nós, a quem agradeço mais uma vez por se disponibilizar para ajudar os leitores e os ouvintes a entender melhor esta guerra com tantos ângulos e uma cronologia tão confusa e tantas coisas que ainda não percebemos. Olá, Joana, obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana, pelo convite, é sempre um gosto. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos começar por o que é que nós sabemos sobre este acordo, nos termos em que ele supostamente foi assinado, apesar de não... Já foi assinado, isso já sabe, mas não foi ratificado. O que é suposto acontecer nos próximos dias? Bom, sabemos que esse acordo foi apresentado primeiramente como 21 pontos para se alcançar a paz e a libertação dos reféns, um fim da guerra. 21 pontos esses que, após uma reunião com Donald Trump e Benjamin Netanyahu presencialmente na segunda-feira da semana passada na Casa Branca, foi reduzido para 20 pontos, tendo então um saído que dizia respeito ao entendimento diferenciado de Benjamin Netanyahu e de Donald Trump acerca dos alvos legítimos fora de Israel, onde existem membros do Hamas, e nomeadamente estamos a falar do Qatar. De seguida, esses pontos foram apresentados como um ultimato para o Hamas, ou seja, era inegociável e, afinal, estamos agora em negociações. E este plano agora me parece que retorna para a coreografia inicial das fases. Estamos a falar de uma primeira fase em que a libertação de todos os reféns vivos e mortos é incondicional, ou seja, o Hamas compromete-se a fazer a libertação de todas as pessoas que ainda se encontram na faixa de Gaza, e só a partir daí há garantias de recuada de tropas israelitas, da entrada de ajuda e de algum horizonte de governança de futuro. Nesse momento, a primeira fase, ela será então um momento provavelmente a se iniciar entre domingo e segunda-feira, em que todos os reféns serão libertados, e então Israel sairá do que é agora a ocupação das grandes áreas urbanas da faixa de Gaza
e voltará para uma linha em que ficará com em torno de 53% de controlo da faixa de Gaza, porém em zonas maioritariamente não urbanas, sendo que as zonas urbanas, como nós sabemos, já estão todas destruídas. A entrada de ajuda humanitária deverá começar também já nesse fim de semana, e como a Ana referiu, há uma declaração da parte de Donald Trump de que agora estará um cessar-fogo em efeito, mas para todos os efeitos ainda existem bombardeamentos na faixa de Gaza, embora bastante reduzidos. Portanto, nessa primeira fase, o que nós temos é o parar da matança, a devolução dos reféns, a entrada de ajuda, ou seja, o mínimo essencial e há muito esperado para que se possa começar a criar condições de vida para as pessoas. As pessoas de Gaza e da Palestina não estão igualmente felizes. Em Gaza, obviamente, respira-se muito melhor porque qualquer pausa na violência é uma felicidade enorme, não é? Porque tem estado sobre bombardeamentos muito, muito intensos. Na Cisjordânia já é, apesar de também haver muita violência, claro, na Cisjordânia a fala é outra, não é? Há muito mais aquela questão do como é que isto vai ser no futuro para termos um Estado, para acabar com a ocupação, para tirarmos aqui os colonatos. Nada disso está a ser muito falado. Apesar de ser de já mais gente reconhecer a Palestina, de ter havido e continuar a haver imensa comoção mundial pela causa. Como avalia o acordo? É importante ou fica muito, muito aquém do necessário? Ou é só uma coisa que tinha mesmo que acontecer, porque o massacre é mesmo indescritível, portanto é uma coisa boa, não é? Este acordo? Ou fica tanto por estabelecer que acaba por ser um bocadinho anticlimático? Bom, depois de 2 anos de genocídio, absolutamente toda e qualquer iniciativa que garanta o fim da matança, a entrada de ajuda e também o retorno das poucas pessoas que ainda se encontram vivas na faixa de Gaza e que foram tomadas reféns para suas famílias é de se aplaudir, de se comemorar. Agora, é óbvio que a posição crítica nesse exato momento, e principalmente de quem olha para a história de longo prazo desse chamado conflito, é certamente de otimismo cauteloso. Isso porque a Ana tem toda a razão. Não há aqui um horizonte político claro. Toda a ideia futura de estabelecimento de mecanismos de governança, de desarmamento do Hamas, de alteração da situação política no terreno e de potencialmente retirada de todas as tropas de Israel da faixa de Gaza, pese embora sejam passos necessários, neste momento ainda são apresentados de forma profundamente genérica e não é claro de todo qual seria o procedimento de implementação. Para além disso, como disse muito bem, não se refere nesse acordo nem à ocupação, nem o Estado palestiniano. Toda a ideia neste momento ainda é muito distante do que poderá vir a ser uma solução política viável. Isso para falar só na dimensão institucional, porque o acordo também se foca muito apenas nessa dimensão, na dimensão estatal, na dimensão política, na dimensão institucional e a dimensão societal, das relações e interações entre pessoas, do trauma de todos os que passaram por esse período de grande violência e principalmente, como é óbvio, dos palestinianos e das crianças palestinianas que vivem na faixa de Gaza, que sofreram horrores indizíveis durante 2 anos. Isso não é minimamente retratado. Toda a coreografia que nós assistimos aqui mantém um paradigma de longo prazo na arquitetura de paz internacional desde a década de 90, que é considerar primeiro a paz negativa, ou seja, o calar das armas, que é obviamente o essencial e é de fato a primeira coisa que se faz, mas sem ter qualquer simultaneidade com o que é a luz ao fim do túnel, que é o processo de reconciliação. Certo. A reconciliação tem que ser um processo em andamento desde o início. A reparação, a promoção da justiça social, das condições de vida das pessoas, tudo isso muito claramente é deixado para o fim do caminho. Toda a dimensão desse acordo é apenas institucional, a questão individual das famílias, das comunidades, das pessoas, isso tudo fica como uma solução que vai emergir por alguma mágica no futuro, e é óbvio que não é minimamente suficiente, sustentável, ou então que traga algum otimismo para o futuro, tendo um contexto, como referi muito bem, em que um Estado palestiniano agora reconhecido por 157 países das Nações Unidas, incluindo Portugal, Continua não a ser tem inviável. qualquer viabilidade de existência. O Netanyahu vai sofrer alguma pressão da sua coligação
dos elementos mais radicais, certo? Vai de facto sofrer essa pressão, de certeza. Será suficiente para voltar atrás com a palavra que deu a Donald Trump? Obviamente sabemos que os Estados Unidos é o maior apoiante de Israel no mundo. E lançar outra ofensiva em Gaza, isso é possível ou seria mesmo já fora de qualquer nível do que pode ser aceitável até para Donald Trump? Bom, nesse exato momento é muito óbvio que Benjamin Netanyahu já sofre imensa pressão dos extremistas da sua coligação, pese embora seja também essa narrativa que ele quer passar, ou seja, Benjamin Netanyahu tenta se colocar sempre numa posição com um pé aqui e outro lá, a dizer que quando age de forma mais extremista é porque está condicionado pelos extremistas da sua coligação, nomeadamente Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, que são seus ministros das Finanças e da Segurança Nacional. Por outro lado, tenta jogar também com a vontade de uma ala menos radical da política israelita de parar a guerra, trazer de volta os reféns, e que então se comprometem a apoiar o governo e principalmente a existência política de Benjamin Netanyahu para poder então ter esse acordo concretizado. O que eu posso responder sobre a questão da pressão é que há outras pressões em andamento. Temos aqui uma notícia de há 4 minutos atrás, mesmo fresca no contexto da nossa conversa, de que Donald Trump foi convidado para falar na reunião do Gabinete de Segurança israelita e, portanto, estará então a entrar por telefone, por videoconferência nessa reunião, que é também uma pressão dos Estados Unidos a se fazer também aos membros de coligação de Benjamin Netanyahu. Também sabemos que o líder da oposição israelita, Yair Lapid, já veio dizer que segura o governo se esse acordo avançar. Portanto, a minha leitura desse acordo, desde o início, é que mesmo tendo sido claramente imposto a Benjamin Netanyahu que não tinha interesse de parar a guerra, e tem-no dito com todas as palavras, repetiu nas Nações Unidas que não vai haver um Estado palestiniano, mesmo na Cisjordânia, repetiu com todas as palavras que os seus objetivos de guerra não foram atingidos e que pretende continuar a desapropriação, a expulsão, a limpeza étnica e o genocídio dos palestinianos. Pese embora Benjamin Netanyahu tenha repetido tudo isso, foi claramente pressionado por Donald Trump para participar desse acordo e nesse momento também tem uma boia salva-vidas, porque ganha ou ganha. Se puder continuar a guerra, mantém o seu genocídio, a ocupação e constrói a grande Israel que pretende. Se não puder continuar a guerra, se mantém no poder e tem então controle de longo prazo da política israelita mais uma vez, haverá de chamar eleições no momento em que sai como finalmente a pessoa que trouxe de volta os reféns para casa. Portanto, Benjamin Netanyahu parece que mais uma vez consegue suas saídas políticas. E chegamos ao fim deste pequeno episódio extra. Muito obrigada à Joana Ricardo pelas explicações e ao João Martins pela gravação e edição deste episódio do Mundo a Seus Pés. Em breve vamos voltar ao tema no nosso podcast e também pode seguir todas as atualizações no site do Expresso e na edição desta semana do semanário que estará nas bancas sexta-feira. Muito obrigada e até breve.